O presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, saiu em defesa de um pacto nacional para despolitizar a segurança pública. Janaína Camelo chegando com todos os detalhes, o que ele declarou, em que contexto ele fez essa declaração. Boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente na Jovem Pan News. Pois é, ele faz essa declaração em meio a toda a repercussão com relação à mega operação no Rio de Janeiro, né? O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele disse também o seguinte, Thiago, que o Poder Judiciário está elaborando um mapeamento das organizações criminosas aqui no Brasil. Quem está fazendo isso é o Conselho Nacional de Justiça, estão recolhendo ali inúmeros dados, variáveis dados, né, sobre essas facções criminosas que atuam aqui no país e disse que isso vai ajudar, quando ficar pronto, segundo o ministro, vai ficar pronto em breve, e que isso vai ajudar ali, colaborar na elaboração de políticas no combate a essas organizações criminosas. O ministro também disse o seguinte, com relação a essa declaração, ele foi questionado por jornalistas, né, sobre o combate ao crime organizado, e ele defendeu uma cooperação institucional. A gente vai ouvir um trechinho agora. É fundamental que haja uma cooperação institucional em todos os níveis, e sejam deixados de lado as diferenças menores da conjuntura. Tratar da violência e tratar da segurança pública não é um problema conjuntural do governo A ou do governo B, é um problema estrutural do Estado e da sociedade brasileira, e a sociedade brasileira e toda a população tem o justo interesse de viver em paz. Edson Fachin também disse o seguinte, Thiago, que o sistema prisional brasileiro precisa de unidade de reinserção social e não, nas palavras dele, de escolas de crime, possibilitando aí a chamada porta giratória, né, nos presídios. E ele também disse o seguinte, que não pode haver ali, que o elo entre as organizações criminosas e os estabelecimentos prisionais também precisa ser cortado. A gente também separou um trecho dessa declaração. Vamos ouvir. Tratar da população encarcerada, das pessoas privadas de liberdade, significa, de um lado, criar condições minimamente humanas de habitabilidade nesses estabelecimentos prisionais, mas significa também, de outro lado, contribuir para evitar uma das causas da formação de organizações criminosas no Brasil, a fim de evitar aquilo que nós chamamos de porta giratória, ou seja, de continuada reincidência no crime. O presidente do STF também disse o seguinte, que a atuação ali do crime, das facções criminosas, deixou de ser um problema dos grandes centros urbanos, né? Já se espalhando por todo o país, especialmente, inclusive, até ali atravessando fronteiras, né, com outros países que fazem aqui a divisa com o Brasil. Então foi essa declaração do presidente do STF, Thiago, né, destacando que vai ser então disponibilizado em breve esse conjunto de dados aí sobre o mapeamento, com o mapeamento da atuação dessas facções criminosas aqui no Brasil, que isso vai poder ajudar ali nessas políticas de combate ao crime organizado, viu, Thiago? Pois é, informação clara é tudo para se combater o crime organizado. A gente continua acompanhando. Janaína Camelo, o Judiciário em Brasília. Cristiano Vilela, Dora Kramer, agora eu começo por você, Vilela. O presidente Supremo, claro, a gente até falava ontem, né, Dora, sempre ponderado, falando com um tom sereno, e ele fala em pacto, Vilela, para se combater a criminalidade do país, promete esse mapeamento. Agora, também, assim como qualquer poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, é saber se isso não é só por causa do calor da hora, se isso vai continuar e sair do papel. Pois é, Thiago. Agora, quem tem que fazer isso avançar, tirar isso do papel, discutir, construir alternativas, é justamente o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele atua no sentido de, eventualmente, colaborar, algo que justifica uma concertação nacional
naturalmente talvez estar presente, criar mecanismos para agilizar determinadas tramitações processuais, mas não pode passar muito além disso. A fala do presidente do Supremo ela é uma fala muito discreta, é uma fala que procura tirar qualquer peso político, como já tivemos em outras oportunidades por outros ministros. Você vê que o estilo Fachin ele é um estilo mais contido. Agora, de fato, não há muito o que fazer. A bola está com o Executivo, que de fato tem que apresentar projetos, apresentar medidas, apresentar ações acima de tudo, e também com o Legislativo, que vai propor alterações legislativas capazes de remediar a situação caótica que o Brasil vive hoje. Ô, Dória, eu lembro ainda na gestão Michel Temer, quando o ministro da Justiça era Alexandre de Moraes, eles prometeram um amplo balanço, levantamento sobre a situação dos presídios aqui no Brasil. E, de qualquer forma, o tempo vai passando e a gente não vê um resultado de levantamentos desse tipo. Agora, ele fala de pacto, né? Nessa semana a gente falou uma espécie de plano real da segurança pública que poderia fazer com que essa realidade mudasse. Agora, é difícil acreditar, não é? Olha, o conceito de pacto ele foi ficando desgastado ao longo do tempo por causa de sempre das inúmeras propostas de pactos mal sucedidas, porque não é só falar um pacto e num passe de mágica, é preciso ter condições objetivas. O que o ministro Fachin diz está correto. O que ele propõe seria o ideal, só que a realidade agora, a realidade presente, não permite, não fornece essas condições objetivas, o que não significa que não se deva falar sobre isso, que não se deva defender essa ideia, a fim de que haja um empenho. Eu sempre digo, a liderança é nacional, a liderança é do líder maior, que é o presidente da República, mas também as forças políticas têm que ter disposição e, eu diria, desprendimento para aderir, perceber a necessidade nacional de algo que não tem como inimigo, ele não está do lado, ele está na frente, né? Como é que se faz esse enfrentamento? Claro que seria o ideal, acho que é um objetivo a ser perseguido. O que eu não vejo são as condições objetivas para que se faça isso, que as pessoas, pelo menos, que briguem, que disputem eleitoralmente o poder, é isso, é assim mesmo que se faz. Agora, o que não se pode é ficar paralisado, né? Primeiro ter uma visão mais correta, mais uníssona de como se faz, e depois sair das palavras, dos grupos de trabalho, dos consórcios da paz, dos escritórios disso e daquilo, para uma ação efetiva e concertada, coordenada. O que a gente viu até agora, governadores, e é esse recorte ideológico de direita de um lado, governo federal cobrando de outro, até agora isso, a briga que vai ter no Congresso em torno desses projetos, então não vejo, não enxergo essa disposição e esse desprendimento. Ô Vilela, o ministro fala em despolitização, mas desde essa operação da semana no Rio de Janeiro, a gente já viu não só o governo criticando os governadores de direita que foram se reunir com o governador Cláudio Castro. Nós temos o próprio Congresso Nacional com uma divisão muito grande. Claro que é uma fala que vem do presidente da Suprema Corte, mas se despolitizar um debate como esse, qual seria a possibilidade disso acontecer um dia aqui no Brasil? Olha, Tiago, eu torceria muito para que isso acontecesse, mas não vejo chance nenhuma de que essa despolitização ocorra nesse episódio. Estamos aí diante das eleições de 2026, cujo processo eleitoral já começou, foi antecipado sobremaneira pelo governo, pelo presidente Lula, que tem o interesse realmente em antecipar esse debate para poder se colocar como candidato à reeleição, e diante do contexto atual de uma sociedade dividida, polarizada, esse tema ele simboliza essa polarização. E aí, nesse sentido, interessa aos dois lados politizar demais esse tema, só não interessa à sociedade. Então, eu não tenho dúvida, vai ser politizado, vai ser
polarizado esse debate e, ao invés de se buscar soluções, ao invés de se buscar essa concertação, nós vamos acabar encontrando dissenso e aprofundando ainda mais essa crise de segurança.